Olá! Neste vídeo falaremos das variedades de cabelo, sua etnia, seus tipos e ondulações. Lembrando que o responsável pelas ondulações são as pontes de ligação que vimos no vídeo anterior. Basicamente, temos três etnias: a oriental ou mongoloide, europeia ou caucasiana, africana ou afroide ou negroide. Vou pedir que vocês enxerguem o fio do cabelo como esse lápis da imagem, de forma transversal, por cima, para o melhor entendimento. Nesta imagem, vamos observar o formato transversal do fio. O oriental é redondo, cilíndrico. Já o caucasiano é ovalado. O afro, ele é achatado, um cabelo mais estreito, como uma fita. Veremos agora algumas imagens de microscópio de corte transversal do fio capilar. Iniciaremos pelo mongoloide ou oriental. Vemos que ele tem uma massa fibrila maior, cabelo mais espesso, com mais peso. É o mais forte dos cabelos. Permite ao profissional um manejo com segurança durante os processos. No caucasiano ou europeu, vemos que ele tem o formato mais irregular, com uma massa fibrila menor do que a oriental. Ele é de força média para alta, em resistência. Ele é um cabelo que o profissional, com um pouco de cuidado, consegue manejá-lo com segurança. Agora, veremos o cabelo afro. Das três etnias, é o mais fraco deles, é o mais frágil, ao contrário do que todo mundo pensa. Podemos perceber que ele tem uma massa fibrila menor dos três, achatado. O cabelo afro é de difícil manejo ao profissional, precisa ter muito cuidado. É difícil de penetrar produtos nele. Por seu formato achatado, as cutículas ficam muito fechadas. Temos agora uma visão geral dos três cortes transversais: o oriental cilíndrico, com maior massa fibrila, o caucasiano ovalado e irregular, com média massa fibrila, e o afro, com baixa massa fibrila e um cabelo achatado. Essas informações são necessárias, esse conhecimento é necessário durante o aprendizado sobre redução de volume com as progressivas. Vocês vão aprender a interpretar qual o nível de ondulação que cada progressiva vai atingir. Nessa ilustração, veremos como se comporta o fio do cabelo assim que sai para fora do couro cabeludo. Na etnia oriental, que o fio é cilíndrico, podemos ver que o fio sai de forma lisa, reta, e com o próprio peso, como ele é mais espesso, vai dar um caimento linear em todo o comprimento. Já o caucasiano, por ter um formato irregular e ovalado, assim que sai para fora do couro cabeludo, como mostra na imagem, já começa a fazer uma leve ondulação. Já o afro, por ter baixa massa fibrila e o formato achatado como uma fita, assim que sai do couro cabeludo, já começa o processo de cachear, de se enrolar. As etnias que vimos há pouco é a base de toda a diversidade de cabelos que encontramos pelo Brasil e pelo mundo. O mercado coifer divide as três etnias em 4 tipos de cabelo, definidas por suas ondulações. O cabelo tipo 1 temos os lisos, originado dos orientais ou mongoloides. Cabelo tipo 2 temos os ondulados,
originário dos caucasianos ou europeus. Cabelo tipo 3, temos os cacheados, que se iniciam nos caucasianos europeus e entram no afro negroide. Cabelo tipo 4, temos os crespos, originários do cabelo afro-afroide. Cada tipo de cabelo é dividido em 3 subgrupos, também definidos por ondulações. Porém, veremos esses grupos e subgrupos no módulo de redução de volume. Vamos entrar agora na parte prática do nosso dia a dia. São termos que utilizamos com frequência na explicação dos produtos junto aos clientes. Bem, ninguém precisa ser químico, porém são termos que temos que ter pelo menos a noção do que se trata. Vamos iniciar pela molécula. É uma combinação de átomos. É a menor partícula de uma substância. Então é uma partícula muito pequena. Ponto. Proteínas. Moléculas de alto peso molecular, formada por uma ou mais cadeias de aminoácido. Como vimos a proteína queratina, formada pela cadeia de aminoácidos, os 20 tijolinhos, lá do primeiro vídeo. Os aminoácidos, os tijolinhos que formam a proteína, moléculas de baixo peso molecular, formados por uma junção de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e alguns podem ter enxofre, como os aminoácidos que formam a queratina do cabelo. Por isso que o cabelo pega fogo. Os aminoácidos são divididos em 2 grupos. Os naturais, que são produzidos pelo nosso organismo, e os essenciais, que precisam ser introduzidos no nosso organismo. Tá? Nós não o produzimos. Falamos agora há pouco de peso molecular. E o que seria? Nada mais, nada menos que o tamanho da molécula. Fazendo uma brincadeira ou uma analogia com os super-heróis aí da imagem, temos o Homem-Formiga, que seria baixo peso molecular, muito pequeno, e o Hulk, com alto peso molecular. E basicamente é isso. Moléculas de alto peso molecular são moléculas grandes e de baixo peso molecular pequenas. Como o exemplo que nós demos antes, os aminoácidos são baixo peso molecular e formam uma molécula de queratina de alto peso molecular. Bem simples. Nanotecnologia, cada vez mais empregada em produtos de ponta do mundo coifero. O que seria isso? Temos uma escala simples à frente, que é uma imagem dividida em 3. No canto esquerdo temos o macro, que é a nossa visão a olho nu, o que nós enxergamos. Tá? A do meio, mundo microscópio, ou seja, visto pelo microscópio, lógico. Temos um cabelo ampliado e uma bactéria como exemplo. Depois temos o mundo nano. É um mundo de DNA, de nanomoléculas muito pequenas. Ou seja, é a manipulação de matéria a nível molecular, escala atômica, infinitamente pequena. Vou dar um exemplo de onde toda essa informação pode ser usada no dia a dia. Vamos falar que esse cabelo que está aí na imagem, seccionado e na transversal, vamos fazer uma redução de volume nele. Lembrando que já vimos nos vídeos anteriores, redução de volume acontece dentro do córtex. Então eu preciso transpor a camada de cutículas. Como eu faço isso? Uso um shampoo de pH alcalino acima de 8, que é esse branco, escrito alto, com alto peso molecular. Ele não penetra no córtex, mas ele penetra nas cutículas, por ser uma molécula grande, e faz com que ela tenha uma abertura, para que o meu agente redutor, a progressiva, aqui nas moléculas verdinhas, que é escrito baixo peso molecular, pois são menores que as moléculas de shampoo, consigam penetrar entre as escamas da cutícula até chegar dentro do córtex.
Em cima temos a palavra nano, que seria uma progressiva com nanotecnologia. Nesse caso, eu não preciso de uma abertura de cutícula, eu preciso apenas da cutícula limpa. Por quê? Porque ele é nanotecnológico, ele é muito pequeno. E a abertura entre as cutículas tem o tamanho nano. Então é uma molécula inteligente, nanotecnológica, muito pequena, que penetra no córtex sem precisar de tanta abertura de cutícula. Por isso os produtos mais modernos agridem menos o fio, porque não precisam de tanto espaço para penetrar no córtex. Produtos inteligentes. Usei a imagem do Einstein para dar uma brincadeirinha com uma analogia. Que seria produtos que repõem apenas o que o fio precisa. Como no exemplo a seguir, a construção civil já não passa mais a massa em todo o bloco, para não ter desperdício, para não ter excesso de material. Hoje eles só passam a massa onde realmente adere, uma massa diferenciada, especial. A mesma coisa acontece com os produtos inteligentes. Repõe apenas as substâncias que o cabelo precisa e o resto é eliminado na lavagem. Como um exemplo, a proteína queratina, 20 aminoácidos. Vamos dizer que uma reconstrução e aquela queratina está faltando, aquela molécula faltam 4 aminoácidos. Uma máscara de reposição de aminoácidos inteligente vai entrar dentro dessa proteína, repor apenas os aminoácidos faltantes e o resto não entra, seria eliminado na lavagem. Isso não pesa, isso dá um resultado de excelência no fio. Então, produtos inteligentes repõem apenas o que o fio precisa. Outra função nos produtos inteligentes é levar a molécula fracionada, hidrolisada, para dentro do fio e lá dentro remontá-la da maneira que precisa para atender aquela necessidade que o fio precisa, que o tratamento precisa fazer dentro do fio, no córtex. Como exemplo do barquinho que precisa ser montado dentro da garrafa, o artesão desmonta o barco através de pinças, coloca ele dentro da garrafa e lá remonta o barquinho. Mais ou menos isso os produtos inteligentes fazem. A molécula grande, ela é hidrolisada, quebrada, é introduzida dentro do fio por nanotecnologia e lá dentro ela é remontada. Produtos hidrolisados é o processo de hidrólise. Pega uma proteína, uma molécula grande e fraciona ela por hidrólise em pedacinhos muito pequenos, anexando elas a cada pedacinho desse a uma nanomolécula de água. E assim penetrando mais facilmente dentro da fibra e se remontando lá dentro muitas vezes num tamanho maior, como figuramos no exemplo anterior do barquinho dentro da garrafa. Esse vídeo fica por aqui. No próximo já iremos falar de produtos. Até lá!